Opa, moçada, nesse vídeo eu vou te ensinar como escolher o óleo certo para sua moto 2 tempos. Falando aqui sobre óleo 2 tempos, antes da gente começar, se você acha que óleo 2 tempos é igual a óleo 4 tempos, você está enganadíssimo, tá? Óleo 2 tempos é monoviscoso e praticamente não tem aditivo nenhum, porque quem faz a lubrificação do óleo 2 tempos é a base do óleo, tá? Às vezes tem um pouquinho de detergente, principalmente óleo mineral, para dar uma ajudada na limpeza de carbono, que o óleo mineral mais sujo e acumula, mas é pouco. Comparado com o óleo 4 tempos, é nada de detergente. Qual que é o melhor óleo para sua moto 2 tempos? Isso depende. Depende da sua moto e depende do seu uso. Lembra quando a gente falou sobre óleo de motor, de carro, de moto, a gente falou que a aplicação é que dita a química. É a mesma coisa para o pré-mix ou para o autolube da moto 2 tempos. Dependendo da sua moto, do seu motor, tá? Do uso que você faz, você vai ter um óleo que vai funcionar melhor para você, vai te atender melhor. E para a gente avaliar um óleo 2 tempos, a gente vai olhar 3 coisas. A gente vai olhar a base do óleo, a viscosidade do óleo e o ponto de fulgor, ou flash point. Com esses 3 parâmetros, você vai saber identificar um óleo que funciona bem para você, para o seu motor, para o seu uso. Então vamos explicar cada um deles agora. Primeiro a gente vai falar sobre a base do óleo. Eu já fiz um vídeo sobre isso, sobre os tipos de óleo 2 tempos, mas aqui vai de novo. O seu óleo 2 tempos, ele vai ser base mineral, base sintética ou base vegetal, que na verdade seria classificado como sintética também. E você pode ter o semissintético. Então é o seguinte, o óleo mineral é o que vai proteger menos e o óleo vegetal, também chamado de óleo de mamona, é o que protege mais. E o óleo sintético é um óleo que atende muito bem para alta performance, praticamente como um óleo vegetal, mas sem os problemas que às vezes o óleo vegetal causa, que é uma borra, ele é um óleo mais sujo, apesar de proteger bastante. Então quando você vai ter uma moto de uso básico, você tem uma RD 135 que você comprou, está toda original, você vai andar com ela na rua. Ela foi feita para andar com óleo 2 tempos mineral, tá? Você vai andar com ela para cima e para baixo e tal, normal. Você pode até usar um Lubrax, tá? Verdinho ali, que não vai ter problema nenhum. Hoje em dia, considerando os óleos modernos, eu não recomendo. Eu acho que você deve usar pelo menos um óleo de base semissintética. É um óleo melhor. Quer usar o Lubrax? Tem um amarelinho também. O óleo vegetal, o óleo de mamona, tá? Não é o óleo de mamona que você compra na farmácia. Vamos começar por aí. É óleo de mamona para moto 2 tempos, a motor 2 tempos, tá? Aquele lá não serve, gente. Não serve. Põe na cabeça. Óleo é feito por fábrica de lubrificante. Você vai comprar um óleo lubrificante, você não vai na farmácia comprar óleo de rícino para passar na pele, tá? Para passar no cabelo. Esse é outro óleo. Então o óleo de rícino, né? A base de rícino, hoje em dia misturado com outras químicas sintéticas, como o Máxima 927, que tem éster, tem um monte de coisa sintética e tem uma porcentagem de óleo de rícino, ele é o que protege mais. O óleo de mamona, ele tem características, ele se adere, ele tem uma polaridade muito boa, tá, nos metais, então ele se adere, ele tem uma viscosidade alta e ele resiste tremendamente à temperatura. Inclusive ele se modifica e continua protegendo mesmo quando ele passa bem além do ponto de fulgor dele. Então ele é um óleo excelente para proteção. Só que ele deixa depósitos, tanto um pouco de depósito de carbono, tá? Como o depósito, ele faz uma borra, ele faz uma gosma. Então ele é feito exclusivamente, você só usa isso em competição. Você tem uma moto de competição e você anda forte, você compete, você tem um kart, você vai usar um óleo de mamona, né? Um motor que gira 12, 15 mil giros, às vezes pode chegar até mais, tá? Esses são os motores que um óleo a base de rícino, a base vegetal, é recomendado, tá? Não é para você botar na sua DT, não é para você botar na sua moto de trilha, que vai andar devagarzinho na trilha. É para competição, onde o giro é alto e constante, tá? A temperatura do motor fica lá em cima. Nessa hora você deve usar um óleo, por exemplo, base vegetal. O óleo sintético, ele já existe numa gama muito maior. Você tem óleo sintético de competição, para regime de alta rotação, temperatura alta, por exemplo, como um Motul 800, tá? Ou um Elf HTX 909,
tá? Que são óleos exclusivos para competição, né? Para você botar no pré-mix. E você tem uma gama de óleo sintético, como da Motorex, tá? O Cross Power, você tem o 710 da Motul, tá? Tem uma infinidade que eles se adaptam muito melhor para uma variedade de motores. Eles podem não proteger tanto naquela situação de alto giro, alta temperatura constante, mas ele vai proteger muito bem, entendeu? Para praticamente todo o resto. Então você pode ter um óleo 100% sintético numa RD 135, na sua RD 350, na sua DT de rua, numa boa, e ao mesmo tempo você pode usar na sua moto importada de trilha, se você faz um track day, tá? Com uma moto de cross, dá para andar, tá? Se você não tiver naquele regime super louco de competição, tem óleo sintético para tudo. Então agora que você pegou uma ideia, que o mineral protege menos, o sintético protege muito bem, e o de mamona protege em casos extremos, vamos voltar aqui e falar da outra parte. Agora a gente vai falar de viscosidade. Quando a gente fala de viscosidade, o importante que a gente está querendo saber é o seguinte: esse óleo pode ir no autolube ou não, tá? Se o óleo ele é muito viscoso, ele não vai funcionar, ele não vai fluir, ele não vai se misturar rapidamente na gasolina num autolube, tá? Então quando você vai olhar um óleo, Moto 800, Máxima 927, tá? Eles têm viscosidades altas, comparado com um 710, um 510, que é semissintético, tá? Com um Elf Moto 2 Tech, tá? Ou óleos de outras marcas, um Máxima K2 Injector, que é feito para injeção. Então, nessa hora que você vai olhar a viscosidade. Se a viscosidade do óleo a 40 graus tiver abaixo de 100 stokes, esse óleo pode ir no seu autolube. Se tiver acima disso, provavelmente não vai, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês umas viscosidades de alguns óleos, vários óleos aqui, para vocês terem uma ideia comparativa das viscosidades de um óleo que não pode ir no autolube, que é só pré-mix, e um óleo que pode ir tanto no pré-mix como no autolube. Lembrando que um óleo de baixa viscosidade pode ir no pré-mix, tá? O óleo de alta viscosidade é que não pode ir no autolube, tá ok? Por isso você vai ver óleos que são para autolube e pré-mix, mas você vai ver óleos que falam apenas pré-mix, tá joia? Não existe óleo que é só autolube. Valeu? E aqui vai o terceiro ponto, que é o tal do ponto de fulgor, ou seja, o flash point. Isso é uma temperatura que indica a temperatura mínima para que o óleo comece a se inflamar. Ele não vai pegar fogo nessa temperatura, mas ele vai começar a criar vapores que vão poder fazer um flash, né? Vão começar a se inflamar. Quanto mais alta essa temperatura, tá? Mais calor tem que ter no motor para esse óleo se queimar. Quanto menos, mais baixa, esse óleo vai se queimar no motor que está com uma temperatura menor. O que isso quer dizer? Se você tem uma moto que anda suavemente, normalmente, uma moto de rua, ou a sua moto importada na trilha, onde você vai em baixas rotações, você está ali, aquele motor, internamente, ele não está fervendo. E se você usar um óleo com flash point alto, tá? Motul 800, a Máxima 927, o que vai acontecer? Esse óleo não vai queimar. A combustão está com uma temperatura insuficiente, né? Não é quente o suficiente para queimar esse óleo. E esse óleo não queimado vai ser expelido pelo seu escapamento, vai babar. E se você continuar andando com ela em marcha lenta, esse óleo vai acabar acumulando, tanto na parte de baixo do motor, como na parte de cima. É isso que a moto começa a dar umas engasopadas ali, você precisa dar uma limpada na moto 2 tempos. É por causa disso, porque o seu óleo não está queimando, e o seu motor não atinge a temperatura ideal para aquele óleo acumula e também é expelido e faz a sua moto babar. Então, se você tem uma moto de trilha, se você tem uma moto de rua, tá? Você vai procurar um óleo que tenha um ponto de fulgor mais baixo. Qual seria essa temperatura? Na faixa de 100 graus. Um pouquinho menos, de 90 graus ali, né? Acima de 80 graus, lógico, que é o básico, até mais ou menos uns 110, 120. Tá? Esses são os óleos, normalmente, que você usa para moto de trilha, para moto de rua. Esse é o ponto de fulgor. Se você passar por uma moto
de alta rotação, motor de kart, motor de competição, lógico, uma moto de competição, uma moto de MotoGP, tá? Motos que vão, o giro vai ficar alto, a temperatura vai ficar muito alta, aí você passa por um óleo de ponto de fulgor bem mais alto, acima dos 200 graus, tá? Então se você chegar e botar um Maxima 927 ou um Motul 800 na sua moto e você não andar com ela forte, a moto vai babar, tá? O óleo vai ficar ali, e não é a quantidade do óleo, não é porque eu vou botar menos óleo, não é isso. Você pode botar menos óleo, você só vai prejudicar a lubrificação. O óleo, pouco óleo ou muito óleo, ele não atinge a temperatura, ele não queima, ele vai ser jogado fora, ou ele vai acumular, tanto na parte de baixo como na parte de cima do seu motor, tá? Então você procure, se a sua moto, o seu motor, roda em condições normais de rotação, vamos supor, 10.000, 9.000 RPM para baixo, isso quando você está abrindo ela ainda, tá? E você não mantém esse motor aberto, como é o caso de uma trilha, como é o caso de uma estrada, de uma rua, tá? Esse cenário, pegue um óleo 2 tempos de ponto de fulgor mais baixo, na faixa dos 100 graus. Você vai correr, vai botar sua moto GP, você uma 500, 2 tempos do rei de Mamola, tá? Você vai pegar e vai botar ela com óleo acima de 200 graus de ponto de fulgor. Vai ter que ser Motul 800, tá? Nem o off-road, tem que ser o Motul 800 road, que o ponto de fulgor é ainda mais alto, se eu não me engano, 274 graus Celsius para aquele óleo começar a queimar. Vai botar um Maxima 927, que é 215, tá? Então você vai usar esses óleos para esse uso. Não use esse óleo se você vai andar devagar. Não abaixe a quantidade do óleo. Escolha o óleo correto para o seu uso. Tá ok? Você tem a sua moto, o seu motor, e ele tem um uso. Se o seu uso é urbano, se o seu uso é trilha, tá? Procure um óleo sintético de preferência, tá? O óleo sintético ele protege melhor, ele queima mais limpo, tá? Ele se adere e tem uma polaridade, se ele for à base de éster, ele vai ter uma polaridade boa, tá? Você pega um óleo sintético, se você puder, semissintético no mínimo, que tenha um ponto de fulgor na faixa dos 100 graus Celsius, nessa faixa. É esse o óleo que você quer para o seu motor. Você tem agora uma moto de corrida, você tem um kart, você tem um motor que gira acima de 10.000, segurando por muito tempo. Nesse caso, pegue um óleo sintético ou a base vegetal de mamona, tá? Ou mix, como o 927, é uma mistura de óleo de mamona com óleo sintético à base de éster, tá? Então, um óleo de competição, racing, com ponto de fulgor acima dos 200 graus Celsius, tá? Porque é para esse uso que ele vai ser. Outra coisa importante para você saber é que se você botar um óleo errado, tá? Na sua moto, você põe um óleo 4 tempos, você põe um óleo de baixa qualidade, o dano não é imediato. O dano leva tempo. O acúmulo de carbono, queimar a sua vela, desgastar as paredes dos cilindros, desgastar o seu anel, isso são danos de médio e longo prazo. Então muita gente põe o óleo errado e não dá problema na hora e acha que não tem problema. Não, tá problema, só que o problema é gradual, tá? Então você vai reduzir a vida útil do seu motor. Então use o óleo correto para que o seu motor dure. E agora que você entendeu um pouquinho de óleo, quanto que você vai botar de óleo? Bom, aí depende. Depende principalmente da recomendação do fabricante do motor, tá bom? Não do fabricante do óleo. Muitos óleos vêm com uma recomendação na caixinha. Use 50 para 1, que são 20 ml por litro, que é 2%. Use 40 para 1, que é 25 ml. Usa 30 para 1, que é 30 ml. Tá? Eles vêm com a recomendação, ou de tanto a tanto, no óleo. Mas o importante é o seu fabricante do seu motor. Porque se você pegar o seu motor, ele vai falar assim, ó, recomendado pela Suzuki, usar 30 ml de óleo do tipo A. Então, o tipo A, ele vai botar marca, Suzuki, bababá, vai botar Motul, não sei o que, vai botar Mobil, não sei o que lá. Isso não quer dizer nada. O importante, se você ler e prestar atenção no que interessa, é que ele vai falar a quantidade de óleo 2 tempos para esse tipo de óleo 2 tempos. Então, se está lá no manual 30 ml de óleo do tipo Jaso FD ou TCW3, tá? Sintético, é esse óleo que você vai usar.
Então você sabe que para esse óleo sintético, você vai usar 30 ml. Aí você fala, pô, mas eu vou botar o outro óleo. Será que você precisa botar o outro óleo? Por que você vai botar o Motul 800? Se a sua moto está mandando botar um óleo que não é o Motul 800, que é o 710. Tá? O cara vai te recomendar. O fabricante te recomenda um óleo. Nem que seja o Lubrax. Use o Shell, sei lá o que, 2 tempos. Se você usar esse, naquela quantidade está correto. O que o pessoal às vezes se atrapalha é usar o óleo errado na quantidade do óleo sintético, por exemplo. Então vem lá no manual. Usar Motul 800 e botar 20 ml. Aí o cara me compra um Lubrax verdinho e enfia 20 ml. Pô, não vai lubrificar. Tá certo? Então você tem que olhar. Agora você vai trocar de óleo, você vai começar a ter que analisar aquelas coisas que a gente falou, né? A viscosidade, a base do óleo, ponto de fulgor, para você tentar fazer um ajuste. Então, a quantidade do óleo que vai na sua gasolina é especificada pelo fabricante do motor. Alguns óleos, não todos, têm uma recomendação. Então eu vou mostrar para vocês agora uma lista onde a gente vai ver vários óleos que vocês conhecem, da Motul, da Motorex, da Máxima, da Elf, tá? Alguns, não são todos, tem uma infinidade, onde a gente vai ver a viscosidade, o ponto de fulgor. Nós vamos ver a recomendação, se é que há uma recomendação, para vocês notarem a diferença entre um tipo de óleo e outro e para o uso que ele está sendo recomendado. Bom, moçada, eu tive que fazer uma tabelinha aqui, ó, essa aqui, ó, e nós vamos falar sobre ela um pouquinho aqui, para vocês terem uma ideia. Essa tabelinha aqui eu sei que é difícil de ver, mas eu botei vários óleos. Então eu tenho o Motul 800 Off-Road, 710, 510, Motul Kart GP, que não, eu acho que você não acha aí no Brasil, e o Motul 800 Road, Motorex Cross Power, Motorex Power Synth Máxima 927, Máxima K2, Injector e esse Elf Moto 2 Tech que você acha aí no Brasil. O que você vai notar é que o Motul 800 Off-Road, o Kart GP, o 800 Road, que é para moto de rua, e o Máxima aqui, o 927, o ponto de fulgor dele, ó, do 800 é 215 graus Celsius, do Kart, do Motul Kart, é o mais alto, 256, tá? É um óleo para motor que gira até 23.000 RPM, cara. Você tem o Motul 800 Road, que é 274, e você tem o Castor da Máxima, que é o óleo de rícino com éster a 218. Então, esses óleos que eu acabei de falar, esses são os óleos que você vai usar somente em motores de altíssima performance, alta rotação, motor girando quente, você que está com o cabo enrolado, esse óleo é recomendado para esse uso, tá? Não use esse tipo de óleo na sua moto de rua, na sua RD 350. Ah, mas eu estico ela na estrada. Tá, mas esse não é o óleo para ela. Tá? Você vai esticar, tá, mas você não vai dar 1 hora, né, colado num Grand Prix. Você não está fazendo isso. É para um outro patamar. Tá? Agora vamos ver os outros aqui. Motul 710, sintético, ponto de fulgor 116. Motorex Cross Power, 100% sintético. Eles indicam acima de 90 graus, eles não dão exato, mas acima de 90. O Power Synth, também sintético, acima de 100 graus. Máxima K2 Injector 122 e o Elf Moto 2 Tech 108. Então todos esses óleos que eu falei aqui, esse óleo você pode usar confortavelmente, sem problema na sua moto de trilha. Você pode usar ele na sua moto de rua, tá? Até na sua moto de motocross. Porque de repente você que nem eu, você não é tão rápido. Pode usar, não tem problema nenhum. Tá ok? E se você reparar também nessa tabela que a gente está falando, você pode ver que esses óleos, né, o 800, o Kart, o 927, você vai ver que a viscosidade dele, tá? Em centistokes aqui, em milímetro por segundo, são todos acima de 100, ó, 115, 135, 140, 154, o máximo é o que tem mais viscosidade a 40 graus. Que é quando ele está frio, quando ele está ali no autolube. Então, óleo grosso, quando ele vai vir nessa temperatura baixa, é um óleo viscoso, ruim de fluir e ruim de se misturar automaticamente no autolube. Então, é um óleo que não vai no autolube, só premix. Olha o outro, 710, 70.2. Olha aqui o Cross Power da Motorex, 56, 50 no Power Synth da Motorex. Tá? O Elf Moto 2 Tech, 75.
E aqui o Máxima K2 para injetor, 63,5. Então você pode ver tudo, a viscosidade muito mais baixa a 40 graus. Isso é para garantir que esse óleo flua no seu autolube, possa ser usado em sistema de autolubrificação e se misture com a gasolina diretamente ali no carburador, ou na injeção, se for o caso. Tá ok? Então essa aqui é o flash point, que é o ponto de fulgor, e a viscosidade, principalmente a 40 graus, que a 100 graus já está lá dentro, meu. Você não está com 100 graus Celsius ali quando o óleo está vindo se misturar com a gasolina, né? Não está nem no tanque a 100 graus, nem no tanquinho do autolube. Então essa temperatura de 40 graus é a viscosidade que a gente olha, tá? Para saber se ele pode ou não pode ir no autolube. E nessa tabela também eu peguei aqui a recomendação de mistura. Lembrando que a Motul recomenda em todos. A Motorex fala, use o fabricante, a Máxima o fabricante, a Elf o que recomenda o fabricante do motor. Então, é específico da Motul, dá uma recomendação. Lembrando que, olha aqui para você observar, o Motul 800 Off-Road, que é esse aqui, ele está recomendando 2%. Mas o Motul 800 Road, que é para moto de rua, ele recomenda de 3 a 4%. Ou seja, para você usar o Motul 800 Off-Road, que é para moto off-road, de acordo com a Motul, você põe 20 ml por litro, pela recomendação da Motul. Mas se você tem uma moto de corrida de rua, que vai usar o 800 de rua, você tem que botar de 30 a 40 ml por litro. Um óleo de ponto de fulgor ainda mais, bem mais alto, 215 para 274, viscosidade ainda mais alta, 140 para 115, e o cara pede para você botar de 30 a 40 ml por litro pela Motul, comparado com 20 ml do 800 para off-road. Por quê? Porque ele está visando uma rotação diferente. A moto de rua, ela tem o giro mais alto, RPM mais alto. Ela vai gerar mais calor, a corrida vai ser mais longa, ela vai ficar com o acelerador colado mais tempo. Se uma moto de off-road, mesmo de motocross, ou que você vai correr deserto, você não consegue manter o acelerador tanto tempo colado, porque não é uma pista de rua, né? As retas vão ser mais curtas, vai ter um obstáculo, vai ter alguma coisa, tá? É o uso. Olha aqui para vocês, que interessante também, o Motul Kart. Motul Kart, na especificação, dizem que aceita motores que rodam até 23 mil RPM. Você já imaginou um motorzinho girando 23 mil RPM? Loucura, né? E eles falam para você usar de 4 a 6%, ou seja, no kart de 40 a 60 ml por litro, para dar lubrificação. Então o que acontece? A quantidade que você usa no pré-mix, além da recomendação, por exemplo, que a Motul dá recomendação e os outros falam não faz o que está mandando o fabricante, e não é teoria da conspiração, é porque o fabricante do motor testou o motor dele e usou um óleo para fazer esse teste e falou, olha, nós usamos nesse motor X, nós usamos o óleo tal e a gente tem que colocar 3%, 30 ml, para esse motor durar. Então acredita no fabricante do motor, porque ele testou o motor com óleo. Não foi a companhia de óleo que testou o óleo em algum motor, mas não necessariamente no seu. Então é o seguinte, moçada, moto 2 tempos a óleo 2 tempos, existem óleos 2 tempos diferentes, e o óleo que é melhor para mim pode ser diferente do óleo que é melhor para você. Tá? Então não é porque o seu amigo que tem uma moto diferente da sua está usando óleo X que você deve usar aquele. Olhe o seu uso, olhe o seu motor, olhe o fabricante, o manual do fabricante do seu motor e use o óleo correto na quantidade certa. Não invente moda. Que eu vou usar top turbo com Bardal B12. Não, não é óleo 2 tempos. Não faça isso, tá? Porque seu amigo está usando um óleo bacana numa moto completamente diferente, não siga aquela recomendação porque a moto dele é diferente. O uso dele pode ser diferente. Entendeu? Usa a cabeça. Usa a informação que eu te passei para você fazer uma análise, fazer uma escolha correta. Então é isso aí, moçada. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, assina o canal, deixa o seu like. Se você tiver pergunta, escreve, cara. Se você tiver dúvida, eu não vou saber todos os óleos que existem no planeta Terra. A gente tem que pesquisar, tá? Mas deixa a sua pergunta, deixa o seu comentário. Use o óleo correto, preserve a sua moto, preserve o seu motor 2 tempos, seja ele um motor de barco, um motor de polpa, tá? Seja ele sua motosserra, sua roçadeira, sua moto, seu kart. Use o produto correto na especificação do fabricante do motor
e você não vai ter problema. Esse papo de motor 2 tempos quebra, não quebra. Quebra quando o uso é incorreto, o lubrificante é incorreto, tá? E o óleo é abusado. Porque o motor 2 tempos dura, cara. Faz a manutenção, ele dura a vida toda. Falou? Então é isso aí, a gente se vê na próxima. Um abraço, tchau!